gregas e alemãs, têm uma explicação simples. Efetivamente, quando a parentesco linguística é inevitável que, em virtude de uma filosofia gramatical, exercendo no inconsciente as mesmas funções gramaticais em domínio e direção, tudo se encontra preparado para um desenvolvimento análogo aos sistemas filosóficos, enquanto que o caminho parece fechado para 29, quaisquer outras possibilidades de interpretação do universo. As filosofias do grupo linguística urocaico, nas quais a noção de sujeito está pouco desenvolvida, provavelmente observaram e interpretaram o mundo com outros olhos e seguiram por caminhos diferentes dos indo-europeus ou muçulmanos. O fascínio que exercem certas funções gramaticais é, no fundo, o exercido por determinadas valorações fisiológicas e certas particularidades raciais. Isto para refutar as afirmações superficiais de Locke a respeito da origem das ideias. 21. A causa sua é a mais bela contradição já cogitada, uma espécie de violação e golpe mortal à lógica. Porém o orgulho ilimitado do homem conduziu a um emaranhamento cada vez maior no intrincado absurdo, o desejo do livre-arbítrio, entendido no sentido superlativo e metafísico que domina ainda, por desgraça, nos cérebros semi-cultivados, que é a necessidade de suportar a completa e absoluta responsabilidade de seus atos e não atribuí-la a Deus, ao mundo, à hereditariedade, à sorte, à sociedade. Esta causa sua não é mais que a necessidade de ser alguém, e com esta audácia intrépida que supera a do barão de Munchausen tenta tirar a si mesmo do pântano do nada puxando seus próprios cabelos e entrar na luz da existência. Se alguém chegasse a vislumbrar a nessa rusticidade do famoso conceito do livre-arbítrio até chegar a afastá-lo do seu espírito, eu lhe rogaria que desse mais um passo e afastasse de seu cérebro o contrário desse pseudo-conceito, isto é, o determinismo, que conduz ao mesmo abuso das noções de causa e efeito. Não é preciso cometer o erro de tornar condicionados causa e efeito, como fazem os naturalistas, e todos que seguem seu método de pensar, segundo as cretinices mecanicistas em voga, que querem que toda causa impulsione e pressione até produzir um efeito. É conveniente, entretanto, não se servir da causa e do efeito senão em 30 termos de puros conceitos, ou seja, como ficções convencionais que servem para designar, para pôr-se de acordo, porém de modo algum para explicar alguma coisa. No si não há nenhum vestígio de nexo causal, de necessidade, de determinismo psicológico, o efeito não é consequência de nenhuma causa, nenhuma lei impera ali. Ninguém mais que nós foi o inventor de tais ficções como a causa, a sucessão, a reciprocidade, a relatividade, a necessidade, o número, a lei, a liberdade, a razão, o fim, e quando introduzimos falsamente nas coisas este mundo de símbolos inventados, quando incorporamos as coisas como se lhes pertencessem-se mais uma vez, como sempre fizemos, criamos uma mitologia. Na verdade estamos frente à vontade forte ou fraca. Quando um pensador trata de descobrir de uma só vez em todo o encadeamento causal algo que se pareça a uma frustração, a uma necessidade, a uma concatenação obrigada, a uma pressão, a um servilismo, é quase sempre sintoma de que há algo que falha na mente em questão. E ao sentir deste modo, é inquestionável que a personalidade ali se desvele. Deste modo geral, se minhas observações são exatas, o problema do determinismo é considerado a partir de dois aspectos absolutamente diferentes, porém sempre de modo absolutamente subjetivo, uns, não querendo dividir a responsabilidade de sua crença em si mesmos, seu direito pessoal, produto de seu próprio mérito, caso das castas vaidosas; outros, contrariamente, recusando toda a responsabilidade, impulsionados pelo desprezo de si mesmos e ansiosos de livrar-se sem considerar sobre quem ou onde cai a pesada carga de seu eu. Quando estes escrevem livros tendem a empreender a defesa dos malfeitores, seu disfarce mais sutil é simular uma espécie de socialismo da piedade, natural e efetivamente, o fatalismo dos fracos de vontade é maravilhosamente embelezado quando consegue apresentar-se como religion de la souffrance humaine. Este é, sem dúvida, seu modo peculiar de demonstrar seu bom goût. 31, 22. Perdoem a esse velho filólogo que sou, se não renuncio a abdicar do maligno prazer que representa pôr dedo na chaga das explicações errôneas de vossas fraquezas filológicas. Porque, em verdade, esse mecanismo das leis da natureza, de que vós, físicos, falais com tanto orgulho, não é um fato nem um texto, mas uma composição ingenuamente humana dos fatos, uma deturpação do sentido, uma adulação servil à habilidade dos instintos democráticos da alma moderna. Em todas as partes, igualdade diante da lei. A este respeito, a natureza não foi melhor tratada que nós. Sedutora segunda a intenção que encobre mais uma vez o ódio da plebe contra toda marca de privilégio e de tirania, bem como uma segunda forma mais sutil de ateísmo. Nide eu, Ninaitre. Vos também desejais que assim seja e por isso gritais, vivam as leis da natureza. Porém, repito, isto é interpretação e não texto. Poderia surgir alguém com intenções opostas e com muitos outros artifícios de interpretação que decifrasse, nesta própria natureza e partindo dos mesmos fenômenos, o mistério do triunfo brutal e desapiedado de vontades tirânicas, quando este novo intérprete nos revelaria vontade de potência em sua realidade e em sua força absoluta até que todas as palavras seriam inutilizáveis e inclusive a palavra tirania pareceria um eufemismo. Este filósofo acabaria, contudo, por afirmar, relativamente a este mundo, o mesmo que vós, isto é, que tem um curso necessário, previsível não pelo fato de estar submetido a leis, mas pela absoluta inexistência de leis e porque a força a cada instante vai até a última de suas consequências. Mas como isso não é mais que uma interpretação, já sei que objetareis. Pois bem, tanto melhor. 32, 23. Toda a psicologia manteve-se vinculada, até hoje, a preconceitos e apreensões de ordem moral, não ousou adentrar em suas profundezas. Concebê-la, como eu faço, sob as espécies de uma morfologia e de uma genética da vontade de potência, é uma ideia que ninguém abordou nem mesmo superficialmente. Suponho que, partindo que se escreveu seja possível adivinhar o que permaneceu em silêncio.
A poderosa força dos preconceitos morais penetrou profundamente no círculo da espiritualidade pura, aparentemente a mais fria e desprovida de ideias preconcebidas e, como é natural, influiu nela, de modo prejudicial, uma ação paralisadora, deslumbrante e deformante. Uma psicofisiologia autêntica se choca contra resistências inconscientes no coração do investigador. A simples teoria da interdependência dos instintos bons e maus parece um refinamento de imoralidade e desperta o perigo e o desgosto inclusive numa consciência valente e vigorosa. E a desgosto é maior ante a doutrina que faz derivar os bons instintos dos maus, admitindo, todavia, que existe alguém que chega a considerar como paixões essenciais da vida o ódio, inveja, cobiça e comando, como princípios fundamentais da vida, como algo que a economia de vida deve existir fundamental e essencialmente e que por conseguinte deve ser ainda intensificado se se deseja intensificar a vida. Este homem sofrerá algo como um enjoo devido à orientação de seu próprio juízo. Contudo, esta hipótese não é mais penosa e a mais estranha, neste imenso domínio quase virgem do conhecimento, do qual todos têm mil e uma boas razões para se manterem à distância, se podem. Nosso barco sofre a tormenta. Cerremos os dentes. Vigilantes. Firmes no leme. Naveguemos em linha reta acima da moral. Porém, apesar de tudo decidisses conduzir vossa nau a essas praias, então só vos resta o remédio de manter esse valor, ficar alerta e manter firme o timão. Que importa nosso destino? Nunca até. 33. Agora encontraram os navegantes, intrépidos e aventureiros, um mar de conhecimentos mais profundos e o psicólogo que faz tais sacrifícios. Este não é o sacrilégio do intelecto, reclamará como próprio o direito de que a psicologia seja de novo instaurada como rainha das ciências, aquela qual as demais ciências têm a obrigação de servir e preparar, pois a psicologia se converteu de novo no caminho que condiz aos problemas fundamentais. 34. Segunda parte. O espírito livre. 35. 24. Os Sancta Simplicitas. Em que mundo mais estranhamente simplificado e falsificado vive a humanidade? É infinito o assombro diante de tal prodígio. Quão claro, livre, fácil e simples conseguimos tornar tudo quanto nos rodeia. Quão brilhantemente soubemos deixar que nossos sentidos caminhassem pela superfície e conspirar a nosso pensamento um desejo de piruetas caprichosas e de falsos raciocínios. Quando nos esmeramos para conservar intacta nossa ignorância, para lançar-nos aos braços de uma despreocupação, de uma imprudência, de um entusiasmo e de uma alegria de viver quase inconcebíveis, para gozar a vida. E sobre esta nossa ignorância edificaram-se as ciências, baseando a vontade de saber em outra ainda mais poderosa, a vontade de permanecer na incógnita, na contra-verdade, não sendo esta vontade o contrário da primeira, mas sua forma mais refinada. A linguagem, aqui, como em todos os outros lugares, tem que arrastar consigo toda sua torpeza e continuar falando de suas oposições, quando tratam-se de matizes e sutis gradações. Além disso, a hipocrisia consuetudinária da moral, que se converteu, de modo invencível, na carne de nossa carne e sangue de nosso sangue, desnaturalizou-nos também as palavras de nossa própria boca. Nós, que estamos alertas, de quando em quando advertidos do engano, escapamos dela e rimos ao ver que a melhor das ciências continua sendo a que melhor pretende deter-nos neste mundo simplificado, absolutamente artificial, alienado e falsificado para nosso uso, porque essa ciência também, apesar dela mesma, ama o erro, uma vez que por ser vivente, ama a vida. 25. Depois de um preâmbulo um pouco irônico, direi agora uma palavra séria que é dirigida aos espíritos mais sérios. Sede. 36. Prudentes, filósofos amigos do sofrimento e guardai-vos do martírio oriundo do amor à verdade. Guardai-vos inclusive de defendê-los. Isto prejudica a inocência e a delicada imparcialidade de vossa consciência, pois a luta contra o perigo, a injúria, a suspeita, o ostracismo e as consequências mais brutais do ódio, os impeliram a desempenhar o papel de defensores da verdade nesta terra. Como se a verdade fosse tão ingênua ou tão torpe que tivesse necessidade de defensores. E defensores como vós, cavaleiros da triste figura, rufiões do espírito que teceis teias de aranha. Em resumo, sabeis que pouco importa que a última palavra seja dita por vós, que inclusive jamais filósofo algum pronunciou a última palavra e que ofereceríeis uma prova de uma veracidade mais digna de louvor ao colocar alguns pontos de interrogação atrás de vossas fórmulas favoritas e de vossas teorias preferidas, e mesmo atrás de vossa pessoa se a ocasião se apresentar. É preferível que vos afasteis, que vos refugieis em algum retiro. Colocai vossos disfarces, fazei uso da astúcia para serdes confundidos com outros ou ainda para que aprendam a temer-vos um pouco. Não esqueçais o jardim, eu vos rogo, o jardim com suas cancelas douradas. E cercai-vos de pessoas que sejam como um jardim ou o reflexo do sol na água, pois quando cai a tarde, o dia não é mais que lembrança. Escolhei a boa solidão, a solidão livre, a que vos permite seguir sendo bons em qualquer sentido. Quanta perfídia, astúcia e maldade adquirimos depois de uma grande guerra que não se pode fazer abertamente. Quão receosos nos tornamos com o temor prolongado, a angustiosa espera com os olhos fixos no inimigo, em todos os inimigos possíveis. Estes desterrados da sociedade, estes perseguidos, estes acossados e inclusive estes eremitas por necessidade, como Spinoza ou Giordano Brunsì, terminam sempre por se converterem, ainda que sob a máscara mais intelectual e talvez sem sabê-lo, em mestres em matéria de ódio e nuns envenenadores, seja qual for a máscara espiritual e talvez sem o saberem, que se experimente escavar o fundamento da ética e da teologia de 37. Spinoza, sem falar sequer dessa vacilante indignação moral que, num filósofo, atesta de modo infalível que perdeu todo o seu humor filosófico. O calvário do filósofo, seu sacrifício pela verdade, faz sair à luz o que este ainda possuía de demagogo e de comediante e por pouco que tenha sido observado, compreender-se-á que se pode experimentar o desejo de ver, pelo menos uma vez, a certos filósofos em estado de degenerescência, como mártires, como comediantes, como tribunos.
Porém é necessário aperceber-se da farsa que se representa uma vez caído o pano, prova de que a grande tragédia propriamente dita terminou, supondo que o conhecimento de toda a filosofia tenha sido uma